posso substituir a energia do milho? Será que é fácil produzir milho em todo o Nordeste? Provavelmente não. Vocês aqui produzem razoavelmente bem, na maioria dos anos, mas passou ao estado de Pernambuco, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, é quase que impossível produzir milho. E se eu puder trocar essa energia do milho pela energia da palma, não tem nada melhor. Então, o segundo fator nutricional da palma chama energia. Então é assim que eu tenho que usar a palma forrageira. E palma forrageira na alimentação animal, Djalma já falou, mas tem um trabalho clássico que foi feito lá em Pernambuco, na década de 60, final da década de 70 para o início da década de 70, em 72 a publicação, onde um pesquisador pegou um grupo de animais e colocou palma como volumoso. Palma à vontade para esse grupo de animais. Pegou aquele outro produto que eu falei para vocês, que era o casamento perfeito. Pegou torta de algodão. Torta da fábrica de algodão. Forneceu 1 kg de torta para cada 3 litros de leite que a vaca produzia. E colocou como volumoso. À vontade para a vaca. Ó, quando tinha palma como volumoso, as vacas produziram 10 kg de leite. A gordura do leite baixa e a vaca perdia meio quilo por dia de peso. A vaca começava a ficar magra. Essa vaca não ruminava e a vaca apresentava diarreia. Quem já usou palma aqui como volumoso? O que acontece com as fezes da vaca? Líquida. O que acontece com a ruminação? A vaca deita, rumina ou fica praticamente o dia todo parada? Quando a vaca não rumina, quando não tem fibra na dieta, que é o que a palma não tem, a fibra efetiva, ela produz pouco, a gordura do leite é baixa e essa vaca muitas vezes perde peso. Começa a perder peso. Se ela perdia meio quilo por dia, com 1 mês ela perdia uma roupa. 2 meses estava parecendo um anzol. Com 3 meses ela não reproduzia. Então isso era a palma que se trabalhava antigamente. Esse mesmo autor colocou silagem na época, que era grande novidade na década de 60, 70, confeccionar silagem, tecnologia americana que estava chegando aqui. Colocou silagem no lugar de palma. A vaca produziu 10 quilos, mas ganhou 440 gramas por dia. Ela engordava, ruminava e não tinha diarreia. Só que naquela época não sabia explicar. Dizia-se que a quantidade que a água tinha era o que provocava a diarreia e que a vaca não produzia o leite suficiente. Ó, ele colocou aqui, ó, palma à vontade, 10 quilos de silagem e a mesma quantidade de torta. A vaca produziu o mesmo 10 quilos, só perdeu a metade do peso daqui. Então esse cara, mesmo sem saber, esse pesquisador, ele começou a descobrir como se usar a palma forrageira. Só que na época não sabia explicar o que era que a palma produzia o efeito negativo na vaca. Mas passou o tempo, a pesquisa cresceu. Então, palma em dieta desbalanceada, quando eu forneço palma como volumoso exclusivo, quando não tem uma fonte de fibra que Cid tanto falou, o que acontece com a vaca? Diarreia, diminui o consumo, baixo teor de gordura, período, ela não rumina praticamente, variação negativa do peso, perde peso, e eu tenho que fornecer 1 kg de concentrado para cada 3 litros de leite, senão a vaca não vai produzir. Isso era o que se tinha naquela época com palma forrageira. Passou o tempo, nós aprendemos, descobrimos que existe uma coisa que os animais precisam para produzir leite, os animais precisam para manter a cama fermentativa, o rumen funcionando, para que a vaca possa ruminar, mastigar, fazer a mastigação merística, ela precisa ter uma coisa na dieta chamada de fibra. A parede celular, a fibra do volumoso. Quando a vaca come, ela engole, depois ela vai remastigar. E aquilo produz saliva. E a saliva vai tamponar o rumen, que é a grande fábrica de alimentação do ruminante. Então, ó, descobrimos em 2000 e 2001, que existe uma relação que eu preciso do mínimo de fibra de 25% na dieta. E que tem que ter 19% de fibra efetiva. Ou seja, de um volumoso que faça com que a vaca rumine, mastique. Se não tiver, ela não produz a mesma quantidade de leite, ela tem diarreia, ela tem uma série de problemas que não vão dar a mesma quantidade de leite. Então, a partir daqui, ó, dessa descoberta, nós começamos, que já tinha a ideia do primeiro trabalho, de colocar uma fonte de fibra na dieta da vaca, mesmo complementando o que a palma não tem e o concentrado não tem. Bom, pegamos várias fontes de fibras lá em Pernambuco e colocamos aqui, ó, chacharina, sabe o que é isso? Cana de açúcar. Cana de açúcar enriquecida. Essa cana que tanto se usa hoje. Mas cana é um alimento bom hoje, não é isso? Todo mundo que não tem o que dá para a vaca começa a comprar cana. A vaca, dependendo do balanceamento, cana com ureia, dá uma produção de leite. Ó, cana, palma como base da dieta e 1 kg de concentrado. Nesse caso aqui, o concentrado de soja, trigo, esse concentrado que nós fazemos hoje. Produção de leite da vaca, 13 litros de leite. Teor de gordura do leite, 3,89%, variação de peso, praticamente a vaca não perdeu peso. Essa vaca ruminava e não tinha diarreia. Então,
A quantidade de palma que essa vaca comia aqui por dia era em torno de 41, 42 quilos de palma. E não tinha diarreia. Então acabou-se aquela ideia de que palma, a água da palma provocava diarreia na vaca. A água da palma provocava perda de peso. Daqui, ó, produção de leite. Aí colocamos outro volumoso para testar a palma forrazeira. Silagem de sorgo. Tem coisa melhor? Uma silagem de sorgo bem feita? Olha a produção de leite da vaca. Silagem de sorgo, palma e concentrado. Produção de leite, 13,9 litros, 4% de gordura, variação de peso praticamente zero. Mas sorgo é bom, né, Djalma? Tem coisa melhor do que sorgo? Talvez milho. Cana. Cana também é coisa boa. Aí partiu o seguinte: será que se nós colocássemos uma fibra de baixo valor, que não tivesse valor nutricional? Lá em Pernambuco, em Alagoas, na maioria dos estados do Nordeste, tem a produção de cana-de-açúcar, que produz o açúcar e que produz um resíduo chamado de bagaço. E bagaço de cana, para mim, serve para a vaca dormir. A gente forra ali a cama dela, ela dorme em cima. Mas bagaço de cana não tem energia, bagaço de cana não tem proteína, bagaço de cana não tem minerais. Vai botar isso numa dieta de uma vaca, será que vai dar resultado? Veja, colocamos bagaço de cana na dieta dessas vacas. Bagaço de cana hidrolisado, palma, bagaço concentrado, 1 kg para cada 3 litros de leite, e bagaço de cana hidrolisado. Produção de leite, 12,4 litros. Próximo. Botando bagaço de cana, aquele branquinho, aquele que saiu da usina, que não fermentou ainda, que não está cheiroso. Aquele bagaço de cana in natura, palma, bagaço e concentrado. Ó, concentrado e bagaço. Produção de leite, 13,5 kg, 3,9 de gordura e variação de peso zero. Se eu perguntar a vocês, palma para vaca, ela é boa com quê? Com qualquer fonte de fibra. Se eu botar cana, a resposta foi boa. Se eu botar silagem, milho, sorgo, feno, a resposta foi boa. Se eu botar bagaço, e se eu botar aquele capim que Djalma mostrou lá, que Cid mostrou, aquele capim que nasce dentro da palma, aquela caatinga, eu vou lá, se eu deixar pegar fogo, eu corto aquilo lá e misturo com a palma. Será que vai ser melhor ou pior do que bagaço? Alguém está fazendo isso? Então não deixa aquele capim na palma. Se aquele capim, se vocês não cuidarem dos tratos culturais que Djalma recomendou, fazer limpa, roço ou usar herbicida quando for herbicida, se vocês não fizerem isso, crescer aquele mato, corta aquele mato, aquele capim, aquelas ramas, se não tiver nada tóxico ali, bota para fenar e veja o cheiro que vai ficar aquele capim, aquele mato, e misture com a palma para vocês verem o que é a vaca produzir leite. Pronto. Fábio Amaral, aqui em Alagoas, tem 500 tarefas para esse palma agora. Tem duas roçaderias daquela. É trem, guardando no final do ano, é palma com o mato que nasce dentro da palma. Então, para a palma forrageira, a primeira coisa que nós temos que entender é que eu tenho que fornecer palma junto de uma fonte de fibra. Porque palma não é volumoso. Palma não é volumoso. Ela é uma forragem cultivada no campo. Mas não tem o efeito do volumoso que provoca a ruminação, que mantém o rume da vaca produzindo leite. Veja, esse é o trabalho. Ah, mas o professor está falando de vaca de 13 litros, né? Primeira vaca produziu 10 litros, segunda vaca 13 litros. Será que palma serve para vaca de maiores produções? Veja, feno e concentrado, produção de leite das vacas. Produção de leite, 26 quilos. Feno de tifo e concentrado. Tem coisa melhor que isso? Concentrado de soja, de milho, de trigo, com feno de tifo? Se tiver coisa melhor, talvez alfafa ou outra coisa que a gente não produz aqui. 26 quilos de leite. Nós fomos tirando o feno e fomos colocando palma na dieta. Até chegar a 36%, dá em torno de 50, 60 quilos de palma por vaca por dia. A produção do leite saiu de 26, quando tinha palma 36 e o complemento do feno como a fonte de fibra, produção de leite 26,3. Então, independente se a vaca produz 10, 20, 30 litros de leite, se eu fizer uma dieta colocando palma como fonte de energia e corrigindo a fibra dessa dieta, a resposta sempre é positiva. Está aqui o trabalho que não deixa a gente mentir. Porque nós atendemos a necessidade do animal em termos de fibra, do mínimo de FDN e o mínimo de fibra efetiva que vem do feno. Palma como fonte de energia. Tanto nós falamos. Nós teríamos que provar que palma pode substituir o milho da dieta. Então esse trabalho aqui foi feito também na cidade desse cidadão, lá em Arco Verde, onde tinha, ó, palma, base da dieta, uma fonte de fibra, capim-elefante. Vocês sabem aquele capim-elefante que a gente planta, que passa o inverno todinho, que no final do inverno ele está desse tamanho, que só tem fibra.
Foi esse capim-elefante que cortamos, fornecemos aqui, ó, capim-elefante como fonte de fibra e um concentrado, 1 kg para cada 3 litros de leite. Produção do leite das vacas, ó, concentrado soja, milho, minerais e um pouco de ureia. Beleza? Concentrado normal que todo mundo usa, que se eu vou comprar um concentrado de qualquer fábrica, tem soja, tem milho, tem trigo, tem ureia, tem minerais. 1 kg de concentrado para cada 3 litros de leite e a demais dieta. Pegamos outros animais e colocamos, aumentamos a quantidade de palma, mantemos a quantidade de capim e diminuímos a quantidade de concentrado, porque nós tiramos do concentrado, ó, todo o milho, 0 de milho no concentrado, e aí fornecemos para as vacas uma maior quantidade de palma, ó, 36 aqui é 50, e tirou o milho do concentrado. Olha o que aconteceu com esses animais. Palma gigante ou palma miúda, que nós estávamos testando as duas, produção de leite 15, produção de leite 15. Palma gigante ou miúda com milho, 15, produção de leite com sem milho, com palma, 15 litros de leite. Estatisticamente, nenhuma diferença. A partir desse trabalho, nós podemos dizer o seguinte: nós podemos tirar todo o milho da dieta de uma vaca até uma produção de 15, 20 litros de leite e colocar a palma em seu lugar. Só que aí eu posso dizer, professor, eu fiz isso e deu errado na minha propriedade. Eu tirei o milho e coloquei palma. Vai dar errado. A palma tem menos energia do que o milho grão. Então nós teríamos que fazer uma relação de quanto tem de energia da palma e quanto tem no milho grão. A palma tem 65% de energia. Lembra que eu disse a vocês? 650 gramas em 1 quilo. O milho tem 850 gramas. Então tem 20 gramas, 200 gramas a menos de energia do milho para a palma. O que é que nós fazemos para corrigir quando eu vou substituir milho por palma? Eu divido 85 por 65. Vai dar uma relação de 1,3. Ou seja, para cada quilo de milho que eu tiro da dieta, eu boto 1,3 kg de matéria seca de palma, para compensar a energia de matéria seca. Se a palma tem 10% de matéria seca e o milho tem 90%, eu fazendo uma relação, vai dar 13 kg de palma gigante para 1 kg de milho. Eu tiro 1 kg de milho da dieta, boto 13. Sidney fez uma conta ali bem rápida. Eu tiro os 2 kg de milho e boto 30 kg de palma. Não foi mais ou menos isso? Dá mais ou menos isso, 13 kg de palma gigante para 1 kg de milho que eu tiro da dieta. Se eu tirar 2 kg de milho, eu boto 26 kg de palma. E a resposta está ali, em termos de produção de leite. Então, a segunda coisa que eu quero que vocês lembrem, quando saírem daqui, é que a palma é uma fonte de energia. E que eu posso substituir a energia da dieta desde que eu saiba fazer a proporcionalidade do quanto eu estou tirando e quanto vai entrar de palma. A segunda coisa que eu quero que vocês lembrem é que palmas só deve ser fornecida com a fonte de fibra. Que tipo? A que você tiver na fazenda. Desde que não tenha problemas tóxicos, nem traga problema para o animal, qualquer fonte de fibra serve, até bagaço de cana. Ok? Muito bem. Forma de fornecimento da ração. Veja, a maioria dos produtores lá em Pernambuco, eles fornecem palma separada dos outros ingredientes. De manhã eles colocam o concentrado de manhã à tarde para a vaca, na hora da ordenha. À tarde ele coloca a palma num posto separado e à noite, quando tem a fonte de fibra, coloca a fibra ou coloca o animal no cercado. Nós fizemos uma coisa parecida num trabalho científico, onde colocamos a fibra num coxo, concentrado em outro e a palma em outro, para a vaca escolher o que ela queria comer na hora que ela quisesse. E no outro grupo de animais nós mostramos tudo junto, misturando palma com a fibra com o concentrado, que nós chamamos de mistura completa. Esses animais aqui, ó, que tinha a mistura completa, a ração completa, produziram 23,3 litros de leite por dia. Esses outros animais, comendo a mesma quantidade de alimentos, só que tudo separado, ingredientes separados, produziram 21 kg de leite. A gordura do leite desses animais consumidos todos juntos, 3,7% de gordura. E quando era tudo separado, 3,2%. Ou seja, a vaca, quando consumiu tudo junto, produziu 1,5 litro, 2 litros a mais, e mais gordura que dá maior rendimento. Qual a diferença entre tudo junto e tudo separado? É que quando eu forneço uma fonte de fibra, vocês já tentaram comer ou botar na boca bagaço de cana? Não tem gosto de nada. Eu já tentei. Bota na boca, não tem gosto de nada. Mas se eu botar uma silagem de milho na boca, é cheirosa, tem sabores, tem odores, não tem? Se eu botar um feno, pode não ter muito sabor, mas é razoável, você consegue. Mas bagaço de cana você não consegue. Então se você botar bagaço de cana ou outra fonte de fibra ruim de um lado, a vaca não vai comer. Se ela não comer, desmantelou a dieta que eu fiz. Então por isso, quando a gente puder for fornecer uma fonte de fibra de baixa qualidade, coloca tudo junto. Vocês lembram que a palma é rica em umidade? Quando eu corto ela, ela tem aquela baba, não tem? Quando eu passo ela no motor, fica aquela papa. E quando eu misturo o concentrado com o volumoso, ela cola. Quando ela cola, o animal não consegue separar.
desbalancear a dieta que eu estou fornecendo. Se ela não desbalanceia, ela vai produzir o leite conforme o que eu estou querendo, conforme a dieta que eu estou fornecendo. Então, a ração completa é uma das saídas para fornecer para a vaca palma forrageira. Palma forrageira como concentrado. Eu disse que palma não era volumoso, não foi isso? Então, se não é volumoso, ela é o quê? Bom, foi usado palma como concentrado. Você já ouviu falar que existe farelo de palma? Algumas pessoas andam divulgando, fazer farelo de palma, desseca, faz o farelo. Fizemos o farelo de palma. Ó, substituição do milho moído pelo farelo de palma. Milho por palma. Fornecemos para um grupo de carneiros em crescimento, ganho de peso. Aí, ó, feno concentrado, ganho de peso dos carneiros, 210 gramas por dia. Milho na dieta, no concentrado, 100% de milho no concentrado, com feno 210. Fomos tirando o milho da dieta e botando farelo de palma. Ó, tirou 100% do milho, olha o ganho de peso dos animais, 120 gramas. Com milho, ganhava 220, 210. Sem milho, com palma, 120. Então, o concentrado de palma é terrível. O animal deixa de ganhar 210, passa a ganhar 120, perde 90 gramas por dia. Então, palma não é concentrado. E agora? Lascou. Bom, palma como volumoso eu já mostrei, né? Palma como volumoso, ó. A vaca consumia a mesma quantidade de animais, produzia 10 litros, mas perdia peso e tinha baixa gordura. Então, nem é volumoso nem é concentrado. Palma é o que de acho? Palma. É o ingrediente que eu tenho que colocar na ração como um ingrediente independente, que ele vai ser o ingrediente fornecedor de quê? Na dieta? De água e energia. Então nem é concentrado nem é volumoso. Bote ele como ingrediente da dieta, que ele precisa de complemento de concentrado para fornecer proteína e precisa de ingrediente de fibra para fornecer a fibra efetiva. Então nós fizemos uma dieta com palma como ingrediente. Veja, lá no Pernambuco, eu tenho 2 agrestes. Tem um agreste seco, que é o nosso, São Bento, Capoeira, Pedra, Buíque, Venturosa, até chegar em Arco Verde. E tem um agreste úmido, o agreste de areia. Garanhuns, São João, Calçados, que produz muita mandioca nesse agreste úmido. E no agreste seco, solos mais pedregoso, de barro, a gente tem como produzir pau. O pessoal do meu agreste seco compra casca de mandioca, compra mandioca no agreste úmido e transporta por quilômetro. E o pessoal do agreste úmido compra palma no meu agreste que produz palma parecido com o que o Cid me mostrou. Já tem? Palma de bom desenvolvimento. Então fica, palma vai, casca volta. Olhando o dia a composição da palma e da casca forrageira, nós chegamos a uma conclusão que um era igual ao outro. Casca de mandioca era igual a palma forrageira. Aí, mas não pode, professor. Se eu fornecer 30 kg de casca para uma vaca, ela morre. E se eu fornecer 80 kg de palma para uma vaca, ela não morre. Mas aí nós tiramos o que tinha de água da palma e o que tinha de água da casca. E fizemos esse trabalho. 50% de palma na dieta, uma fonte de fibra, aqui uma silagem, tinha sido confeccionada em 1998. Essa silagem tinha sido armazenada em 2010. 12 anos depois, ela estava com a mesma qualidade de 98. Fazendo do Dr. Antônio de Pablo, pesquisador lá da região nossa, produtor e pesquisador. Então, 12 anos depois, colocamos a silagem como fonte de fibra, a palma como fonte de energia e o mínimo de concentrado. 1 kg de concentrado para cada 6 litros de leite. Esse concentrado era apenas soja, minerais e ureia. Tiramos o milho da dieta como eu sabia que podia tirar. Pegamos essa palma aqui, ó, vamos substituir na palma e colocando casca no lugar da palma. Até no final ter 0 de palma e 50% de casca. Quando era palma com fibra e o mínimo de concentrado, produção de leite 17 kg. Ou seja, a palma era o ingrediente que entrava como fonte de energia. Aqui, o 17. Tirava palma e ia botando casca. A produção de leite, palma com casca misturada e o concentrado, 17. Mais casca, menos palma, 18. Menos palma, mais casca, 18. 0 de palma, 50 de casca, 18. Quem tem casca, não precisa de palma. E quem tem palma, não precisa de casca. Quem tem mandioca, raiz, não precisa de palma. Esse rebanho aqui, essas vacas, davam em torno de 15 litros de leite quando eu peguei na fazenda do Dr. Antônio de Pádua. Ele dava 5 kg de concentrado, porque ele fazia exatamente o que todo produtor faz. Divide a produção do leite por 3, não é isso?
A cada 3 litros de leite, acaba dar 1 quilo de concentrado. Concentrado em média com 28% de proteína, 30%. Essas vacas, quando eu peguei, ó, tirei o milho da dieta do animal, só ficou a soja, a ureia e os minerais. Então essas vacas aqui passaram a produzir 5 kg de leite com 1 kg de concentrado. Ele dá 5 kg, produzia 15 litros de leite. Quando eu devolvi as vacas para ele 3 meses depois, elas produziam em média entre 17 e 18 litros, com menos 3 kg de concentrado. Ele disse, olha, a partir de hoje o senhor não sai da minha fazenda sem deixar a dieta formulada e preparada, porque eu gastava 5 para produzir 15, hoje você gasta 3 para produzir 18, tem uma grande diferença entre o que diminuiu e o que aumentou. Qual a diferença do produtor para isso aqui? É que a gente usou a palma como fonte de energia. Simples. Se a vaca já tinha energia suficiente na dieta com o milho que ele fornecia, se eu fornecesse palma, a palma ia para onde? Se ela só tem energia? Para as fezes dos animais. Quando eu dou palma para a vaca que não faça esse balanceamento nem da fibra nem da quantidade de energia, pode olhar, quando a vaca defeca no curral, aquelas fezes líquidas, quem é que primeiro vai nas fezes dessas vacas? As galinhas. As galinhas começam a ciscar, e antes, quando eu não entendia o que era palma, eu achava que as galinhas estavam procurando besouro. Rola bosta, outro besouro ali nas fezes. Mas depois eu pensei, se a vaca defecou agora, não tem besouro, né? Sabe o que, é que as galinhas estavam comendo ali? A soja e o milho que vocês compraram tão caro, que houve um carreamento pelo excesso de energia na fezes líquidas das vacas, e aí nós pegamos aquelas fezes e lavamos. Pegamos uma peneira, todo pesquisador é doido, eu e o professor Marcelo, pegamos uma peneira e lavamos as fezes das vacas. Quando lavamos, ficou tudo amarelinho, soja e milho. Agora, pensa numa galinha cara para a gente comer com xerém, comendo soja e milho que a gente dava para as vacas dava para as galinhas. Então, quem quiser produzir leite, tem que usar a palma como energia, uma fonte de fibra. E aí você diminui a compra de milho, que deixa esse milho para nós, comermos cuscuz, que eu tanto gosto, xerém, com galinha, que eu tanto gosto, ou deixa esse milho para as aves e para os suínos, que precisam, e não para a vaca. Então quem é do semiárido, que quer produzir leite, tem que produzir palma, porque por isso nós estamos mostrando que palma seria um dos melhores alimentos para uso com vaca. Veja, cana-de-açúcar eu já falei, mas a gente não pode deixar de falar de cana-de-açúcar num momento crítico como nós estamos agora, como a gente precisa comprar cana, e cana entrou na dieta e não vai sair mais nunca da dieta de vacas. Cana-de-açúcar, quando eu dou cana-de-açúcar para a vaca, menor consumo, menor produção de leite, ninguém tem dúvida disso. Cana como volumoso. Agora, cana com ureia, 1% de ureia, fornecido numa proporção, se eu tenho uma vaca de 20 litros de leite, dou 60% de silagem de milho, 40% concentrado, ela produz 20 litros de leite. Se eu der 60% de cana e 40% de concentrado, ela só produz 17 quilos de leite. Então tem perdas grandes, 3 litros de leite por dia. Num rebanho é muito leite para eu perder, porque a cana não tem uma resposta positiva. O que foi que a pesquisa fez? Ó? Se ela botar 60% de cana, ela botou 40% de cana e 60% de concentrado. A vaca produziu o quê? 20 litros de leite. Mais concentrado e menos cana. Só que o concentrado daqui, ó, tem 28% de proteína. É praticamente um saco de milho e um saco de soja. Dá 28% de proteína. E esse aqui, ó, quando eu botei cana com ureia, 40% e 60% concentrado, o concentrado só precisa de 16% de proteína. Farelo de trigo tem 16% de proteína, que é muito mais barato do que a mistura milho e soja. Então isso resolveu o problema da cana-de-açúcar. Mas eu não tenho palma. Será que eu preciso botar milho na dieta de vacas quando tem? Veja, foi o que nós fizemos. Uma dieta normal, cana com concentrado, 45% de cana, 55% de concentrado. Produção de leite, 17 quilos. Fomos substituindo o milho da dieta, tiramos todo o milho da dieta das vacas, aqui ó, 0% de palma, 30% de palma, o concentrado saiu de 55 para 25, 30% do concentrado era milho, eu tirei e botei palma. Produção de leite da vaca, ups, voltou. Produção de leite da vaca, 16,317 quilos. Ou seja, eu tenho palma, misturo com a cana e vou dar o mínimo de concentrado novamente. E o concentrado com o mínimo de proteína. Então hoje quem usa cana-de-açúcar na dieta de vacas e que tem palma forrageira, tem duas tecnologias altamente viáveis para a produção de leite na região semiárida. Todo mundo pode produzir cana no semiárido? Provavelmente não. Mas nós estamos próximos das regiões que produzem cana e que hoje, com toda a crise que nós temos, 6 anos de seca, lá na cidade da gente, cana-de-açúcar chega a 130, 140 reais a tonelada. Se vocês fizerem a conta de quanto vamos gastar para produzir uma tonelada de milho, de sorgo, eu acho que muito difícil vai ser abaixo desses 130, 140. Então, se eu tenho a tecnologia, por que não produzir palma e
fornecer junto com essas tecnologias. Então, como considerações finais, eu diria aos senhores o seguinte: todo esse conhecimento está disponível e pronto para ser transformado em estratégia de produção animal do semiárido. Se vocês querem produzir leite, usem esse conhecimento que está todo disponível. Todos os técnicos têm disponibilidade, todos os produtores têm acesso a essas tecnologias, usem essa tecnologia para produzir leite e carne na região semiárida. No entanto, eu não poderia deixar de lembrar que palma forrageira deve ser tratada como uma cultura como outra qualquer. O que Sidney mostrou. A palma forrageira que a gente plantava antigamente como o final do terreno, que a gente dava os tratos culturais, que consorciava ela com tudo. E quando a gente ia colher essa palma, a gente gastava não 5 centavos, que ele mostrou o custo de produção, de colheita e processamento da palma forrageira, que de 5 centavos por quilo de matéria seca, a gente gastava 20 ou 30, porque era difícil buscar. Então, palma, para atender toda essa demanda que eu estou mostrando para vocês, tem que ser uma cultura produzida, isolada, como uma cultura qualquer, com todos os tratos culturais, com toda a adubação necessária que ela responda. Isso é palma forrageira, palma como cultura. Plantio normal, como Djalma e como o Sidney mostrou, isolada de outra cultura, porque quando eu faço palma consorciada, eu acho que eu estou somando, né? A produção da palma mais o consórcio. Mas existe um consórcio que eu tenho um herbicida que combate a erva daninha da palma e de outra leguminosa, de outro. Será que essa consórcio também não vai dar tanto trabalho para me produzir? E palma isolada, está aqui, ó, o que os dois mostraram. Então, palma com o plantio normal isolado de outra cultura. A adubação da palma, já mostrou que ela responde muito bem, obrigado, à adubação orgânica. E a adubação orgânica, quem cria vaca de leite, precisa comprar adubo orgânico? Precisa? Então, eu vou discordar um pouco de Sidney, das contas que ele fez, em relação ao custo de um hectare de palma. Sidney fez um custo de hectare de palma real, quando você não tem nada. Se a semente de palma é minha, da minha propriedade, eu vou comprar? Eu vou pagar 2 centavos para tirar a semente e ficar pronta para o plantio. Se o meu adubo orgânico, que Djalma mostrou, que ela responde, sem adubo, 75 toneladas. Com 20 toneladas, que é 2 quilos de matéria orgânica por metro quadrado, ela respondeu 270 toneladas. Se eu botar 4 quilos de adubo, ela respondeu a 340 toneladas. Isso aqui. De 75 para 340. Eu comprei quanto de adubo? Zero. Não é meu adubo? Eu vou pagar para juntar e botar na palma. Se vocês fizerem esse custo, vocês vão sair daqui muito satisfeitos, sabendo que vocês vão gastar 1 hectare de palma de plantio a colheita. Eu não vou dizer não. Vocês vão fazer a conta. Bote 1 hora de trator, bote tantos homens para plantar, bote 8 litros de herbicida, bote o adubo que você vai ter que juntar e botar, mas não compre nada disso, que é tudo seu. Vocês vão me dizer quanto é que custa plantar 1 hectare de palma. Esse é a palma. Eu plantei recentemente uma palma. Essa palma aqui, ó, é na casa do meu pai, como disse, na casa do pai dele. Eu plantei essa palma aqui e botei 500 kg de NPK, que Djalma mandou, não foi eu que plantei por conta própria. 20, 10, 20, 500 plantio. Passei 4 kg de herbicida de Uron a R$15. Paguei 10, 15 dias de homens para plantar o hectare. E depois disso eu fiz o que mais não? Fiz mais nada. Passei o outro herbicida até o final do ano, da chuva. No outro ano passei mais herbicida. 12 litros de herbicida, a mão de obra e a matéria orgânica, além dos 500 quilos. Essa, hoje, ela está com 2 anos e meio. Para dessa altura deve dar umas 350 toneladas de sequeiro numa região que não choveu. Se a de Sidney custou 1 tonelada a R$11 e pouco, tirando o custo de implantação, foi 11 e pouco, essa minha não vou nem fazer a conta, porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar. E é essa palma que eu acredito. É essa palma que nós devemos ter. Aquela que eu posso ter. Se eu tenho terras, Djalma é defensor disso, se eu tenho terra na propriedade que está sendo mal utilizada, que não está sendo usada, é porque eu não usar com menos tecnologia em espaço de tempo. Agora, se eu tenho terras pequenas, que eu não tenho como manejar, e eu tenho que trazer para perto da propriedade, eu tenho que intensificar o plantio, a adubação e os tratos culturais. Agora, todas elas têm que ter
cultura, tem que ser tratada como cultura. Os tratos culturais como manejo em geral. Então, ó, tratos culturais, está aqui, ó. Essa palma aqui, vocês acham que isso aqui tem rendimento? Vocês acham que essa palma aqui tem? Aqui essa palma tem uma mistura completa, né? A fibra que eu preciso com a palma. Agora vai andar o dia todinho para alimentar 5 vacas. E 5 vacas não sustenta nenhuma família, nenhuma propriedade. Então, palma tem que ser dada como uma cultura tratada. E com essas são as minhas considerações finais. Depois de tudo isso, eu diria o seguinte: depois de tudo isso, no entanto, sem uma assistência técnica eficiente, dificilmente esse conhecimento sairá do papel para mudar a nossa realidade no semiárido. Todo mundo entendeu o que eu falei? Quem levantou a mão, entenda. Quem entendeu, levanta a mão. Sabe? Vocês conseguem multiplicar em casa tudo isso que eu... Você fica lá na frente. Parabéns. Então, sem uma assistência técnica, por mais que eu seja claro, por mais que eu... vocês não conseguem multiplicar todo esse conhecimento sozinhos. Então, sem uma assistência técnica junto, perto de vocês, isso aqui vai ficar no papel. Então, cobrem, paguem quem tem condições, paguem uma assistência técnica, uma empresa séria, uma empresa de nome. Tá, esse que trabalha com empresa que sabe do que nós estamos falando. Então, se não tiver essa assistência, nada disso sairá do papel. Se não sair do papel, nós perdemos o trabalho, perdemos tudo aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida de trabalho de pesquisa. Eu sempre gosto de dizer, ó, que esse trabalho que nós mostramos aqui é uma parceria entre a Instituto de Pesquisa Agronômica, Instituto Agronômico de Pesquisa de Pernambuco, o IPA, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. O IPA trabalha mais no campo, a mão é mais escura. A Universidade mais no peru, a mão é mais clara. Mas isso aqui é uma parceria em todos os órgãos. Pesquisa e extensão, assistência técnica. Se não for assim, nada disso vai funcionar. E se não funcionar, nós estamos perdendo. Era isso que eu tinha para perguntar para vocês. O tema foi palma forrageira na alimentação animal. Tema que tem tudo a ver, né, com o nosso semiárido, com o que está acontecendo com a grande seca, a sequência de anos secos, e que a palma forrageira é uma grande solução para aqueles que criam animais ruminantes, seja vaca de leite, animais de corte, pequenos ruminantes que aprendem de ovinos. A palma vem complementar aquilo que nós não temos, que é água para os animais e energia. Então, se nós soubermos usar essa fonte de alimento que podemos produzir com eficiência na nossa região, nós podemos sair muito bem e produzir na região semiárida. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Nós queremos convidar os 3 palestrantes aqui para frente. E aí nós criamos um ambiente como se fosse uma mesa redonda. E aí nós abrimos para um bloco 3 perguntas. E quem tiver o interesse em fazer uma pergunta, levanta a mão e as meninas levam lá o microfone para vocês. Eu peço só a gentileza de se identificar, dizer qual é a região e faz a pergunta. Doutor Airon, eu discordo quando o senhor fala a respeito do custo do preço mais baixo, com referência à à utilização da raquete própria e do esterco. Por esse cálculo, teria que levar em consideração o custo-oportunidade. Quer dizer, tem que ser feito, ele não pode desprezar, porque o custo da oportunidade, ele poderia vender a raquete para outra pessoa e poderia vender o esterco para outra pessoa. Então esse custo tem que ser visto. Boa tarde, professor. Meu nome é Jorge Alberto, eu sou proprietário aqui no município de Igreja Cardoso e eu gostaria que um dos senhores fizesse algum comentário a respeito de irrigação com água salobra na palma. Eu me despertei para isso, eu vi uma propaganda no Jornal da Cidade sobre esse evento do Senado, e uma das coisas que me chamou a atenção e eu gostaria de escutar por parte de algum dos senhores, tá bom? Veja, o custo da palma que eu falei é que quando a gente vê um custo de 15, 16 mil reais, assombra. Só que quando ele fez a diluição desse custo durante o tempo de vida da palma, e que pela produtividade da palma, nós chegamos a um custo por tonelada de 11 reais. O custo total, se eu não tivesse botado, de 39 reais. Isso é um dos menores custos de produção de alimento do mundo, de qualquer alimento para a vaca do leite. O que eu quis dizer foi o seguinte: quando nós colocamos o custo da compra da semente, que o governo tem que comprar, que não tem,
Quando eu coloco o custo de toda a adubação comprada, esses custos são altos. Mas quando eu estou dentro da fazenda, para fazer o custo de produção dentro, o esterco que eu poderia ter vendido, mas poderia ter produzido menos palma. Além do esterco, a semente que eu poderia ter vendido, se eu tiver a quem vender a 50 centavos, a 30 centavos, não tem problema nenhum, que eu posso fazer isso e ter um menor custo. Agora, quem quer produzir leite, tudo que ele produzir dentro da propriedade, ele tem que voltar todo o seu trabalho para ser especialista em produção de leite. Porque na minha região, nós já fizemos muito disso, de ser o que nós chamamos de meia boca. A gente quer produzir leite, mas quer produzir carne, mas quer produzir milho, mas quer produzir isso. E no final, nem leite, nem carne, nem isso. Porque quando a gente não faz um planejamento para a produção de leite, a gente produz na época de abundância e na época de escassez eu perco meu rebanho porque ou compro ou tenho que desfazer. Então quando a gente produz dentro da propriedade que é leite, a gente tem que direcionar tudo que eu tenho. Se o esterco é da vaca e me dá uma resposta de 300% em produtividade de palma, por que eu vender esse esterco e não usar para produzir palma para alimentar esse meu rebanho e sairmos dessa situação de anos de secas, de grandes secas periódicas? Eu não discordo que você possa investir, sim. Agora, investir tendo um objetivo. Se o objetivo é produzir leite, tem que investir voltado para a produção do leite. A questão da palma irrigada é uma coisa que não se tem muito dado de pesquisa com segurança para a questão de água salina, tá entendendo? Tem alguns resultados do Rio Grande do Norte, são resultados já mais antigos, em torno de 4, 5 anos, mas em solos arenosos, e também a água não é tão salina, então tem que ter um acompanhamento. Quer dizer, a água salgada presta para irrigar a palma, tudo bem, presta, mas você tem que saber que tipo de água você tem, que tipo de solo você tem, que prestação você tem na região também, porque não é irrigação, é uma complementação. Essa água é usada só no período do verão, que às vezes vai de 8 meses, 10 meses ou 6 meses, depende do ano, que chove mais ou chove menos. É uma água de complementação. Então o pessoal do Rio Grande do Norte começou a usar muito isso, porque lá ele não produz palma, porque a palma morre em determinado período, porque as noites são muito quentes. Então eles começaram a usar essa metodologia de fazer uma irrigação complementar, tá certo? Então tem até uma publicação do colega lá da IPARNE, que ele fez agora, com esses dados mostrando, mas eu tenho muito medo de estar recomendando esse tipo de coisa e as pessoas começaram a usar discriminadamente, sem prestar atenção do tipo de água e do tipo de solo e do regime pluviométrico de cada região. Eu tenho uns dados dele que ele usou seguidamente. Eu chovia 180, 190, 200 milímetros de chuva e ele completava com 120 no período seco de água, e a palma produzia em torno de 300 toneladas de matéria verde. Então, para uma região que não tinha como produzir, isso é ideal. Então, a tecnologia, ela é usada, tem que ter cuidado, porque não pode ser generalizada para todas as pessoas, para todos os modelos, não tem receita de bolo. Tem que ser bem avaliada onde ela vai ser usada e para que tipo de solo você vai usar, várias coisas. Não tem essa de dizer, não, água salgada é boa e pode irrigar a palma. A literatura mostra, quando você irriga muito tempo com água salgada, a palma morre, porque já foi feito experimento, tem tese de aluno de universidade mostrando isso, de dissertação de mestrado, já foi feito mostrando, botando em pote, esse tipo de coisa. No solo, essa salinidade dilui muito, até porque ele está usando um solo arenoso, quando está a chuva ele lava. E isso ainda está se estudando para ver até quanto tempo ele vai salinizar os nossos solos, vai levar 10 anos. Até agora, com 4 anos está bom, não está salino. Tá entendendo? Então tem que ter um pouco de critério para saber a qualidade da água, o tipo do solo, a chuva. Tem que ter um acompanhamento, principalmente de agrônomo que trabalha com irrigação nessa área. Não sei se ele me respondeu a pergunta. Não é minha especialidade, eu trabalho porque eu participo com ele também, faço parte da equipe desse grupo dele de palma. Complementando o que o professor falou em relação à irrigação.
A gente tem aí uns 4 anos também acompanhando irrigação com palma com água salgada, salobra. O que vale lembrar é que existe água salobra de várias formas. Então, reforçando, né, esse comentário, a primeira coisa que a gente precisa saber é a qualidade da água e o tipo de solo. Então, independente da palma, da cultura, nós sabemos que água salina, com o tempo, vai vir problema. Principalmente no nosso solo semiárido, que não raro são solos rasos. Então, quando você tem solos profundos, de textura de média arenosa, com muita matéria orgânica, você minimiza esse efeito a depender da salinidade da água. Agora, isso independente de cultura. Pastagem com água salgada, por exemplo, até o 5º ano é uma maravilha. Depois, isso é dado de pesquisa, com o tempo ela começa a decrescer. Fica verde, bonito, mas não desenvolve. Então, trazendo isso para a palma, que praticamente não temos estudos, como o professor colocou, então isso é um caso a se pensar, caso a caso. Qualidade de água, tipo de solo, e se realmente há necessidade de você fazer um investimento em irrigação para... O que eu já observei? Irrigação com água salina, com gotejo, custo muito alto de manutenção do sistema de irrigação. Porque praticamente todo ano eu tenho que trocar a fita do gotejo, por conta da crosta de sal que fica no emissor. Então tem que ser avaliado caso a caso. Avisar vocês que nós vamos disponibilizar essas palestras, assim que o material estiver editado, Ivan, no site do Senar, www.senarsergipe.org.br, e nós disponibilizaremos esse material. Boa tarde, eu sou o William, né, engenheiro agrônomo da região lá do Poço Verde, né, instrutor do Senar também. Queria uma informação sobre, na questão da pesquisa, né? Se vocês já fizeram alguma pesquisa, principalmente relacionada na questão da dieta, sobre a utilização de glicídia, de leucena, junto com a palma, né? Essa questão do balanço, essa questão de produtividade de leite, se vocês têm alguma linha ou não, estão pensando em fazer alguma coisa relacionada a isso. E também, aqui na nossa região, né, já sugerindo também, a gente utiliza muito também bagaço de laranja, né, porque a gente tem uma região próxima da citricultura, que também é uma alternativa que muitos produtores utilizam na alimentação animal. Então, eu queria ver, né, de vocês, né, essa relação que existe com se pensa fazer junto com a palma. Só questão de esclarecimento mesmo. Senhores, boa tarde. Eu gostaria de saber a respeito dessa nova palma que vocês estão introduzindo. Acho que, como vocês sabem, aqui nosso estado não foi atingido pelo mal da cochoneira do carmim. E nós temos 2 palmas que apresentam excelente resultado na região e mais de 2 também que são boas alternativas. Tendo em visto isso, os senhores recomendariam que essa nova variedade de palma fosse plantada na região? Boa tarde, meu nome é Vônei Brito, sou produtor rural. O Sidney, quando você falou na questão do corte das palmas, você falou, eu vi palma livre até no 5º ano, já no 3º, 4º corte. Eu estou sentindo aqui lá em casa, eu tenho uma pequena roça, que depois do 3º ano, 2º para o 3º ano, já está acontecendo agora muito caso morrendo palma das que foram cortadas do 2º para o 3º ano. Será a função da seca, mas realmente a nossa experiência nós temos sofrido muito que minha palma está morrendo depois do 2º corte. Obrigado. Bom, leguminosas, Gliricidia leucena, já tem alguns trabalhos que foram feitos com palma forrageira. O que é que as leguminosas têm? Tem mais proteína do que as gramíneas e tem a fibra que nós precisamos. Então, desses trabalhos que foram feitos, o Arco Verde, por exemplo, usou leucena, usou feijão guandu, como complemento da palma,
E aí as vacas chegaram a 13 kg de leite com o mínimo de concentrado, praticamente sem concentrado cena. A glicerina, que teria o mesmo potencial de proteína e de fornecimento de fibra, também seria um resultado muito próximo. O que é que preciso para a palma? A palma tem energia, mas não tem fibra nem tem proteína. Então, se eu tiver uma leguminosa com 20, 22%, seria um casamento quase que perfeito. 13 kg de leite, porque é o potencial de consumo do animal quando eu boto alimentos volumosos, ele chega até 12, 13 kg, 13 litros de leite por dia, como fosse uma gramínea. Uma vaca no pasto, o potencial do pasto tropical é de 11 litros. Acima disso, ela tira das reservas ou você tem que complementar. Então é a mesma coisa que acontece com palma, com as leguminosas que são ricas em proteína. Quanto à polpa cítrica, rica em pectina, um carboidrato estrutural que derrapa a fermentação, que vai fazer o mesmo efeito muito parecido com o que a palma faz. Então tem que ter um cuidado se eles são complementares ou se eles são substitutos um do outro. Então quem tem, por exemplo, polpa cítrica, provavelmente não vai precisar da palma, como quem tem casca, quem tem mandioca não precisaria da palma. Ou se eu tenho pouca quantidade de uma e de outra, eu faria o complemento e provavelmente a resposta seria naquela mesma linha de casca complementada com palma ou uma ou outra. Seria nesse sentido a utilização. A questão da variedade, o senhor disse que tem 4 ou 5 que não teve ainda cochoneira do carrinho e faz uma pergunta se era interessante introduzir mais uma, não é isso? Dessas variedades resistentes. Eu acho que o senhor está se referindo a essa orelha de elefante que a gente mostrou aqui, que não tem ainda na região e está sendo... na minha opinião, sim. Por quê? Porque você vai ter mais opção. Quanto mais opção, mais variedade você tiver, você pode até não ter uma área grande dela, mas você tem uma área pequena para você também avaliar se ela é melhor ou pior do que as outras, e você ter uma sementeira, no caso de você precisar algum tempo, se caso aparecer uma doença, uma praga, uma coisa diferente, você tem uma válvula de opção para você como escape. Então, é uma recomendação que a gente faz, o máximo que a gente tiver de variedade é melhor. Porque você, aparecendo uma coisa que ataca uma variedade, você tem uma opção de aquela outra não ser atacada e você tem cimento dela já para produzir. Que foi isso que prejudicou muito Pernambuco, que praticamente só tinha uma variedade, que era gigante, e quando veio uma praga, teve um prejuízo grande. Por quê? Porque não tinha outra variedade que a gente tivesse como opção. Tá certo? Então eu acho que é interessante, aquele exemplo que eu disse, cana-de-açúcar as usinas têm, cada usina tem 5, 6 variedades diferentes, e até para cada ambiente, dentro da usina, na área maior, na área mais elevada, na área de várzea, tem as variedades. Do mesmo jeito, o senhor também pode testar isso dentro das suas propriedades. Nos solos mais argilosos, quem vai melhor com a variedade vai melhor, e plantar mais aquela variedade para aquele tipo de solo. Em relação ao corte, né, na primeira folha, ou na mãe ou na filha, não existe uma receita para esse caso específico. Isso vai depender muito da condução do palmal, da semente que foi selecionada no início, e também do período seco, como você falou. A tendência é, palmais que demora 2 anos para ser cortado, ele vai 2 ou mais, a tendência é logo você não cortar mais na mãe, porque ela vira madeira. E aí, a partir desse momento, ela já reduz muito a brotação e chega a morrer. Esse caso específico daquele produtor, ele está na região quase litoral, que nós cortamos todo ano. Então, a palma ela não envelheceu tão rápido, porque ela não sofreu com estresse hídrico. E todo ano eu estava cortando. Já na região do sertão, acontece muito isso. Isso tem que ser o dia a dia observando. A pessoa que está cortando a palma precisa ter esse conhecimento, daí a importância da assistência técnica, porque vai chegar um momento que vai ter palmal que tem que passar para o andar de cima, para você já começar a deixar a filha, ou deixar uma parte da filha. Quando eu falo cortar na mãe, na verdade não é cortar a mãe não, sabe? Ela fica um pouquinho da filha, e daí ela continua a brotação. Se brotar pouco na mãe, já começa a brotar naquele pedaço que ficou da filha, entendeu? Então esse é um manejo do dia a dia do palmal, que aí é só acompanhando, né? Então vai chegar momentos mesmo que realmente eu tenho que passar. Para mim, assim, o que eu tenho como experiência é, a partir do momento que a folha, a planta,
ela perdeu a coloração verde, começa a ficar aquele cinza, o poder de brotação dela já reduz. Então a gente já começa a deixar parte da filha ou da neta, vai depender da idade do palmão. A cevada funciona com o produto concentrado, que também não tem fibra, mas que tem em torno de 20 a 22% de proteína. Então, o complemento com proteína para a palma é muito bom. Porém, quando a gente compra cevada, a gente está comprando, na maioria das vezes, pelo menos em Pernambuco, a gente compra na Paraíba, que vem de João Pessoa, ou do Cabo de Santa Cruz, que é na região metropolitana, a gente está transportando água. Em 100 kg de cevada, eu tenho 22 kg de comida, no máximo 25 kg de comida, o resto é água. Então é água muito cara que nós estamos comprando, com um preço muito alto para fornecer para o nosso rebanho. Então, quando eu vou usar cevada, na combinação com palma ou com qualquer outro alimento, eu primeiro faço a conta de quanto custa uma tonelada de cevada tirando a água. Se essa tonelada sai próximo do preço de trigo, eu prefiro usar trigo, que tem 16 de proteína, mas que tem uma matéria seca maior, que vai dar um resultado muito parecido. Então a combinação com palma é boa, desde que eu tenha cuidado com a quantidade de água, mas tem que fazer principalmente o custo de compra da água da cevada. A cevada, ela vem muito úmida, não sei de vocês, mas a gente vem em caminhões, ela vem em caminhões e não tem também a fibra para complementar. Então é um caso muito sério. Quanto ao uso do bagaço como alimento, eu já falei para vocês para que o bagaço serve para mim. É para a vaca dormir em cima. Se não tem outra coisa, eu vou usar ele como alimento, eu tenho que fazer a conta de quanto ele tem no mínimo de nutrientes. Talvez teria que fazer um tratamento químico para que quebre um pouco a fibra desse bagaço, disponibilize o máximo de energia que eu posso, que não vai ser muito, e que aí vai ser uma dieta bastante cara. Bagaço chegando num preço caro para ser alimento é caro. Agora, nós fizemos recentemente um trabalho lá em Pernambuco, onde usamos apenas concentrado em bagaço para vaca de leite. E chegamos em um dos trabalhos a 20 litros de leite de produção e a outro em torno de 13, 14 litros. Vacas diferentes, rebanhos diferentes. Bagaço e concentrado, só. Não tinha outra coisa, então o bagaço entrou com uma fonte de fibra para manter o trânsito geral do trato digestivo, a taxa de passagem, e o concentrado era quem levava todos os nutrientes. Então, se ele for entrar apenas com o mínimo de nutrientes e fazer a parte de motilidade do rumo, sem problema. Não teve problema de mortalidade, os animais produzidos até 20 litros de leite. Agora, quem está usando bagaço como fonte de nutrientes de alimento, eu acho que deveria fazer uma análise muito mais real de mudar para cana-de-açúcar. Porque cana-de-açúcar é rico em carboidratos, em energia, que eu posso fazer a mistura de cana mais ureia mais sulfato de amônia, 9 de ureia sulfato de amônia, e que vou ter um alimento de boa qualidade. Chega a 11% de proteína e 70% de energia. Ah, mas professor, a cana ela fermenta e o bagaço não fermenta. Mas eu tenho um processo chamado de ensilagem de cana, que hoje existem os aditivos que a gente coloca, que dá para fermentar essa cana muito bem e que tem perdas não tão grandes, que provavelmente vai ter um resultado bem melhor do que o bagaço e bem mais barato, talvez dependendo da região. Duas perguntas, eu acho que foram dirigidas para mim. Você falou da questão da planta cã, que ela é uma planta cã, e qual o melhor local de fazer a irrigação, não foi isso? Não é irrigação, é uma complementação, como eu falei. A gente sugere que faça complementação, porque irrigação é como se irriga o ano todo, e que trabalha muito preocupado com a questão de água para dar o nível. A gente recomenda fazer suplementação no verão com a palma, principalmente para os lugares onde a palma não consegue sobreviver nos anos mais secos, que são de altitude baixa. A questão do cã com altitude é a questão que eu mostrei da temperatura noturna. A partir de 450 metros para baixo, há uma tendência das temperaturas noturnas ser maior que 21 graus, a mínima, está entendendo? Há uma relação média de a cada 100 metros que você sobe, você diminui 1 grau em média de temperatura. Quanto mais alto o lugar, mais é frio, principalmente à noite. Então, planta cã, quando a gente fala isso, e palma, é justamente
para os ambientes é mais alto. Quando o ambiente é mais alto, ela perde menos água e ela produz mais nesse ambiente. A irrigação é independente desse rigor. Você vai irrigar no verão a necessidade que a planta precisar. Então vai ter, claro que onde a altitude for maior, vai precisar de menos água, porque ela vai perder menos água à noite, porque a temperatura é mais amena. Então só isso. A questão de qualquer, tanto vai ser mais alta como mais baixa, você pode irrigar no verão, fazer uma complementação. Nessas áreas que é mais alta a altitude, a palma não vai morrer, digamos, em Garanhuns, ou no lugar de 500 metros, 600 de altitude, ela fica murcha, mas não morre. Mas você pode fazer uma complementação e aumentar a produtividade dela. No caso que o pessoal está usando muita irrigação no Ceará e no Rio Grande do Norte e parte da Paraíba, é porque lá são altitudes baixas, onde a temperatura noturna é alta e ela não produz. Chega em determinado momento do verão que ela morre. Aí lá eles têm necessidade realmente de irrigar. Não sei se ele respondia a pergunta. Do outro menino que falou de costaneira de escama, não foi? Disse que usou todos os produtos, mas eu não sei qual todos. Você diz todos. Barragem é para matar carrapato, né? Você usou óleo vegetal, use óleo mineral a 2%. Mineral, normalmente o nome dele é triona, que chama. Triona, a 2%, você faz 2 pulverizações, uma semana e outra na outra. E você controla. Tem alguns inseticidas que você controla, mas eu não gosto de recomendar inseticida, primeiro porque na bula não tem recomendação para usar na palma. Se o Ministério da Agricultura for dar em cima, ele pode punir. E de outra coisa também é que ele mata os inimigos naturais. O inseticida vai matar tudo. O óleo mineral não faz isso. Então você usa o óleo mineral 2%, fazendo 2 pulverizações bem pulverizadas, você vai controlar. Viu? Bom, agradecer aos nossos palestrantes pelo desprendimento de terem vindo aqui a Nossa Senhora da Glória, professor Djalma, professor Heron, professor Sidney. Encerramos nosso evento e um bom retorno aos seus lares. Eu acho bem importante esses eventos, que a gente esclarece as dúvidas que a gente tem na propriedade da gente, dia a dia da gente, e acho muito importante. Seria importante se houvesse mais eventos sobre isso. Aprendemos mais sobre os plantios de palma, que já se sabe mesmo que é a parte forte do nosso sertão, na verdade é essa, e aprendemos com eles para aperfeiçoar cada vez mais os plantios, para que a gente tenha mais produção de palma, que para a gente não, numa temporada de seca dessa, esteja preparado para que não seja preciso descartar o rebanho, continue tendo a produção de leite, tendo o inverno ou que seja na seca. A gente planta palma, mas assim, não planta da maneira adequada. Leva mais tempo para obter o resultado, plantar só colhe com 3 anos e assim. Agora mostrou que a gente pode colher palma mais cedo, usando tecnologias que favorecem a pecuária leiteira, o mais rápido possível a gente obter resultado. Eventos desse tipo são importantes para o pequeno, para o médio, para o grande produtor? Olha, essa é uma das funções de quem faz pesquisa, de quem faz ensino, de quem faz extensão. É você levar conhecimento para o produtor e com esse conhecimento o produtor pode muitas vezes mudar a sua realidade. Ele pode tirar proveito desses eventos, levando essas tecnologias e empregando naquilo que ele faz normalmente na propriedade. Só que hoje a gente traz informações técnicas que complementam aqueles conhecimentos empíricos que ele tem. E com isso pode sair bons frutos desses eventos. Eu vim falar sobre a acidez que ocorria na palma. É um problema que parecia que ia poder ser a palma, estava ocorrendo na minha propriedade. E eu consegui esclarecer isso aqui hoje e fiquei satisfeito. Já consegui mudar a rotina da fazenda, que lá a gente dava comida, mexia com gado lá, pecuária, tudo junto. Hoje já separamos lotes, já cada animal come a sua quantidade necessária, não desperdiçando alimento. E assim, e a produção lá, a gente deu uma acelerada. E hoje a fazenda está... A mortalidade lá está zerada. Inicialmente a gente trabalhava avulso, né? Sem fazer conta, sem saber quanto tirava de leite ou quanto comprava de ração. E quando uma vaca ia
paria a gente não anotava, quando uma vaca entrava no cio, que o tempo certo que precisava saber sobre isso para que aquela vaca não perdesse tempo, uma vaca fosse igual um boi lá no pasto, né? Muito tempo sem emprenhar, a verdade é essa. E assim a gente hoje já tem tudo anotado, a parte que pare, a parte que fica prenha, o tempo de secagem, acompanhamento sobre despesas, sobre rendimentos, é claro, né? Que aí a parte interessante também, que a gente vive disso. E tudo isso hoje a gente já tem anotado no livro, o dia a dia do que acontece com a gente. Para a gente do curso de técnico em agropecuária, é mais um aprendizado. A gente já vem aqui na região do semiárido estudando um pouco também sobre a questão da palma, né? E o que eu pude ver cada dia que passa, a pesquisa ela vem sendo mais inteirada, né? Mais estudada. Então isso é muito bom para que a gente possa cada vez mais entender as questões de doenças e como também fazer com que a palma ela possa ser mais disseminada e mais conhecida pelo homem do campo. Eu acho que essa interação de conhecimento ela é muito válida, há um aprendizado muito grande, tanto da parte dos participantes, como obviamente nosso, né? Como eu não conhecia a região, as características dos sistemas aqui e as perguntas, a interação do público, foi muito positivo porque você consegue imaginar o que os produtores estão passando aqui no dia a dia das suas propriedades e de alguma forma a gente espera ter podido contribuir, né, com alguma coisa que o produtor, que os participantes levem daqui para melhorar o seu dia a dia nas suas propriedades. Você já conhece o trabalho do Senar? Aqui em Sergipe não, mas em outros estados o Senar tem feito, é um parceiro do homem do campo, né, com suas capacitações, os treinamentos e ao longo do tempo ele vem contribuindo em muito para profissionalizar o setor através das capacitações de produtores, dos seus colaboradores e isso tem contribuído sem dúvida para aumentar a renda do produtor, né?